Bom, continuando o nosso estudo do C++ moderno, vamos falar de duas palavras, que palavras-chave, né, keywords, que já existiam no C++, ou até no C. E, naturalmente, a gente vai falar dos novos usos que elas passaram a ter nesse tal de C++ moderno. Bom, a palavra delete, né, destruir, tal, nem precisa falar em português, a gente já inventou o verbo deletar, mas é usada para liberar memória que foi alocada dinamicamente com o nil. Então, sei lá, ela é o oposto do nil, o irmão do nil, alguma coisa assim, mas um parzinho, nil delete, tá? E a palavra default é mais antiga ainda, ela já foi já fazia parte do C, das primeiras versões do C. Ela é parte daquele comando switch case, né, que você tem um parâmetro que entra no switch e aí o case são as várias alternativas. Quando nenhuma dessas alternativas é aceita, ela recai no default. Tá? Então o default é uma espécie de NDA, nenhuma das anteriores. Bom, o pessoal no Brasil, pelo menos todo mundo que eu conheço, assim, né, conheci no mercado aí de C++ e tal, tende a falar default. Eu até pensava que era uma palavra francesa, mas a palavra francesa até tem o mesmo significado, né, de omissão, mas ela não tem esse L aqui. Então a palavra francesa é assim. Agora, o correto seria falar alguma coisa parecida com isso, default, tá? Que na verdade é uma palavra inglesa. Bom, enfim, então vamos ver os, os usos que a gente fez nesse exemplozinho, que é T, né, de teste, delete default, 01. Bom, a gente vai falar agora uma coisa, pouquinha coisa, né? Esses conceitos têm muito significado, tal, tem muita implicação, né, deles, mas a gente vai usar essa metodologia do mingau quente se come pela borda, quer dizer, a gente vai ver o mais simples do conceito que a gente pode ter para pegar a ideia mais intuitiva e depois que a gente tiver pego essa ideia, a gente vai se aprofundando, mais ou menos como uma pessoa come um prato de mingau, né? Mingau quente, sei lá. Aí come na beiradinha, que está frio, aí depois que terminou de comer na beiradinha, logo em seguida já está um pouquinho mais frio e vai indo até terminar o prato de mingau. Então a ideia é que se você caísse direto na complexidade do conceito, ia estava ficando pensando, poxa, isso é muito difícil, eu nunca vou entender. E aí se a gente vai devagarinho, acaba ficando à vontade. Bom, então aqui estão duas classes, né? A classe A é a classe super simples, eu estou seguindo a metodologia dos textos que eu tenho visto de C++, que eles também, de alguma forma, seguem o conceito aí do Mingau Kit e trazem classes muito simples. Essa aqui é super magrinha, ela só tem um membro público inteiro, né? E tanto com o construtor default inteiro quanto o construtor por cópia. Esse construtor aqui, sem parâmetro nenhum, já é chamado de construtor default. E agora é até interessante, né, que ele ficou duas vezes default. O termo que o pessoal usa defaulted, né, tornado default, ok? E aqui esse é o construtor de cópia. Ele cria naturalmente, inicializa na verdade um objeto a partir de outro que já existe, tá? A gente está passando a referência do outro objeto A, e esse const dá a entender, né, que na verdade nunca é bem assim, no C++ pode ter muita coisa esquisita no meio do caminho. Esse const, em princípio, significa que a gente não vai alterar esse parâmetro, a gente vai copiar, etc., sobre o, o, o outro objeto que está sendo construído, mas o objeto original
não vai ser alterado. Essa é a garantia que o const está passando. Tá? Bom, e aqui tem a classe B. A classe B é praticamente igual a A, né? Só tem duas diferenças. Uma, vai ter o construtor por cópia da classe B vai ser deletado. Tá? O termo que se usa é deleted mesmo, né? Nos textos em inglês. E aqui a gente está trazendo mais no fundo, uma forma de construir, né? Que é o operador de atribuição. Tá? Ele até tem a mesma ideia de passar, pegar o parâmetro como constante, né? Uma referência constante, significando, não vou alterar esse cara. E está devolvendo o cara que está sendo, de certa forma, construído. Tá? E aí está como default. Bom, então vamos. E aí, naturalmente, é uma coisa que eu tive curiosidade e tal, quando eu comecei a mexer. Eu espero que vocês também estejam curiosos, mas esse cara aqui está comentado. A gente já vai ver o que acontece se a gente tirar o comentário dele. Bom, então vamos rodar o programa, compilar e rodar, né, e ver o que acontece. E aí, naturalmente, depois de compilar e rodado, a gente volta para cá para tentar entender o que aconteceu. Então, estamos aqui no diretório certinho. Vamos primeiro rodar o G++. Opa, minúscula, lembra? E o Linux, isso é importante. No Windows nem tanto. Bom, aí, a maior parte dos compiladores C++ usa como default padrões mais novos, tá? Lembra, o 2011 já tem 10 anos, né? Então, os compiladores que estão por aí usam ou o padrão 17 ou, nos casos mais conservadores, o padrão 14, mas nunca o 11. Então, eu estou falando, usa o 11, porque a gente está começando a estudar o C++ moderno, então estamos começando também, segundo a filosofia Nival-Quintes, que se come pela borda, pelo mais simples, tá? Bom, aí a gente vai habilitar o cuidado pedante mesmo do compilador, né, para ele se ater demais ao padrão C++11. Vamos habilitar um warning, tá? Nas versões iniciais do GCC, que é o conjunto maior que inclui o G++, -WO de fato trazia todos os warnings, né? Mas aí apareceram outros. Aí apareceu essa possibilidade do -W extra, esses novos, né? E antigamente era só -W. E na verdade, depois ainda do -W apareceram outros warnings, naturalmente porque a linguagem vai evoluindo, vai trazendo coisas novas, etc. E tem que manter a compatibilidade com as coisas antigas. Então, conforme for o caso, a gente vai trazer esses warnings novos, porque a nossa ideia é naturalmente que o compilador advirta tudo que está acontecendo para possa prevenir. A ideia do warning é que a gente, muitos warnings são totalmente tolinhos, até desnecessários, mas de repente às vezes tem um bug sutil que, se você tivesse com aquele warning habilitado e você naturalmente corrigisse, evitasse o warning, o bug sutil não apareceria. Então, uma ideia boa é usar warnings, habilitar todos os warnings possíveis, tá? E naturalmente trabalhar com código sem nenhum warning. Bom, então aqui a gente está esse diretório que a gente não está deixando o controlador de versão levar para o repositório, né? Porque não tem sentido a gente compartilhar binários, que cada pessoa vai usar um sistema operacional diferente, talvez até um processador diferente, não tem sentido compartilhar. E a gente está naturalmente mexendo com fontes, compilações, etc. Então todo mundo tem que compilar, inclusive eu, claro. E aqui o fonte, tá? Então tem um nome bem sugestivo.
Então, ver o que acontece. Beleza, compilou sem nenhum problema. Bom, a gente está usando também o Cerlame de tá? Como eu falei, o Cerlame é o queridinho, né? De 10 entre 10 comunicadores de C++, aí, os vídeos que a gente assiste, etc. O Cerlame tem algumas coisinhas a mais que o G++, mas o G++ também não parou no tempo, tem bastante coisa interessante. Bom, mas o fato de ter C++ de qualquer jeito é uma linguagem complexa, o fato de ter dois compiladores sempre traz ângulos diferentes para o mesmo problema e até dá uma garantia de que o código está melhorzinho. Bom, de qualquer modo, vamos rodar e ver o que acontece. Bom, então o primeiro I virou 0, o segundo 10 e o terceiro 15. Vamos ver o que isso aconteceu. Tá? Bom, a ideia básica aqui desses caras, tá? No caso do construtor default, tornado default, né? Defaulted, é que ele faz uma inicialização com 0, né? Tem uma operação básica em C, em princípio em C++, né? Que tem muita coisa semelhante, é um tal de intrínseco, uma coisa muito baixo nível, uma implementação muito eficiente, né, chamada memset. Tá? Então, o que faz esse memset? Ele atribui o mesmo byte a uma região de memória. Então, aqui o que ele fez? Ele jogou 0 em cima de tudo que tinha aqui nessas duas classes, na verdade, A e B. Né? Então, por isso que quando a gente imprimiu aqui primeiro, deu 0, tá? Falou que a de I é 0. Agora aqui eu estou aproveitando que o A de I é público, né? Uma classe bem tranquilinha, eu estou enfiando 10 lá. E aí, agora veio a segunda impressão, ok? O A1I. Aí esse A1 foi construído por cópia a partir do A, ok? Então, como o A tinha o valor sendo trocado por 10, esse cara foi construído por cópia como 10. Okay? O A1, né? Então, quando imprimi o membro I do A1, foi 10. Beleza? Bom, agora aqui é o B. Tá? Então, ele foi construído exatamente da mesma forma que o A. Então, a gente já sabe que tem um 0 lá. E a gente trocou o conteúdo para 15. Ok? Agora, esse B2 foi construído pelo construtor default, então tinha 0 no I dele. Mas, na linha de baixo, eu taquei atribuí a ele o B, que agora tem o I dele como 15. E aí, quando eu imprimi, deu 15. Tá. Então, o primeiro construtor default, como eu falei, ele é um memset, usa esse intrinsic, né? Função intrínseca, com implementação lá em baixo nível, no assembler, assim, otimizado, porque ela é usada de todo lado, né? Então é bom ter uma implementação bem eficiente. E tanto no construtor default como no operador de atribuição, o que faz esse atributo é criar um operador que vai lá e vai fazer um memcopy. Memcopy é análogo ao memset, só que ele pega uma região da memória e copia byte por byte em outra região da memória. Então, quais são as regiões da memória envolvidas aqui? Naturalmente, aqui é esse cara que está no const, né? É o objeto, né? Aqui o objeto A, do tipo da classe A, aqui o objeto da classe B, mas os dois são copiados sobre o destino, né? Aqui o cara que está sendo construído por cópia e aqui o cara que está recebendo a atribuição por cópia. Isso, recebendo a atribuição, né? Sendo atribuído, desculpa. E um ponto interessante é que isso é chamado de shallow copy, ou seja, esses caras estão cópia rasa, né? Esses caras estão, eu nem estou seguindo, se tiver apontador, tiver referência, e o caramba,
nem vou me preocupar, mas esse construtor nem se preocupa. Ele copia byte por byte, o que tiver lá de byte vai ser copiado. Bom, então a última coisa, já comentando nesse nível simplinho, né, de começo da primeira colherada no mingau, já comentando razoavelmente, vamos ver o erro que vai acontecer aqui. Tá? Acho que todo mundo está mais ou menos, até eu quando comecei, está mais ou menos ciente que aqui vai gerar algum erro. Então vamos ver qual é. Salvar o fonte e compilar. Bom, e aí também vai ser interessante a gente ver o que os compiladores vão falar. E até vamos comentar um pouquinho. Então vamos começar com o velhinho aí, o G++. Bom, então, opa, eu chamei o Celang, mas não tem problema. Bom, primeira coisa, o Celang falou, olha, você está chamando um construtor deletado do B, tá? E apontou a linha direitinho, linha 32. E mais do que isso, além de apontar a linha, ele foi lá e deu um aviso, olha, o construtor do B, né? Só que aqui ele ficou meio estranho. Pô, como assim o B? Tá? Então, o construtor do B foi explicitamente marcado como deletado aqui. Tá? Então, apontou os dois lugares. É bacaninha, né? Eu achei bem legal ele perceber ou avisar que foi um construtor, mas aqui eu não achei tão bacana. Até que talvez não tenha colocado o termo inteiro, porque no fundo é o construtor do B, mas enfim, não ficou com um aviso tão bacana. Ficou bacana ele ter ido lá e corrido atrás. Onde é que esse cara foi deletado? Avisou a gente. Vamos ver agora o velhinho. Tadinho do velhinho. Vamos ver mais. Bom, então, em primeiro lugar, uma coisa bacana do C++, do G++, claro, é que ele avisou em que função estava. Nesse programa minúsculo aí, qualquer coisa está valendo. Mas num programa grande, essa informação aqui de contexto é muito boa. Aqui só dá o número da linha, mas esse outro cara está avisando para a gente, está na função tal. Então você bateu o olho, você já sabe, deve ser em tal lugar, alguma coisa assim. Vamos abrir um pouquinho. Bom, agora só que ele abusou um pouco da terminologia. Esse cara falou construtor, esse cara falou função. Não está errado, né? Mas aqui foi mais específico. E aqui eu achei interessante, que ele só falou, foi declarado aqui. Agora aqui falou defro. Bom, enfim, tá? São duas, como eu falei, são dois ângulos diferentes. E é bacana dispor dos dois, tá? E, naturalmente, se a gente tem a possibilidade de rodar os dois compiladores, né, pelo menos nas áreas em que eles são compatíveis, etc., né, a gente tem uma garantia de que o código está bacaninha, né, que dois olhos diferentes olharam o nosso código, tem uma chance boa de que, como nenhum dos dois viu o problema, tem uma chance boa que o nosso código esteja de boa. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou do conteúdo, por favor, dê um like no vídeo, tá, no YouTube. Muito obrigado e até breve.